Dizem que o caminho nos dá o que precisamos e não o que buscamos. Entre a imensidão das estrelas do Parque Leoncito e as águas que esculpiram a ponte do Inca, o destino nos guardava um segredo. Num cenário de montanha, onde mora o nosso coração, aos pés do gigante Aconcagua, o ponto mais alto das Américas, encontramos um símbolo de sorte esquecido pelo tempo. No vlog de hoje, vamos caminhar por lugares onde a terra e o céu se tocam e aonde a sorte resolveu nos encontrar. Depois de ver um dos céus mais lindos da nossa vida no Parque Leoncito, a gente se deparou com um parque que é realmente incrível e muito lindo para ser explorado. Sabe o desenho animado O Zé Colmeia? É o Parque do Zé Colmeia. E a gente decidiu ficar por aqui mais um tempo, porque tem muita coisa linda para aproveitar aqui. E a nossa primeira caminhada é na parte principal do parque, que é o Cerro Leoncito. A verdade é que tem um monte de coisa para fazer dentro desse parque, né? E uma delas é o que a gente mais gosta de fazer na vida. Caminhada. São 9 quilômetros de ida e volta e dá para ver a cadeia de montanhas nevadas por aqui. Então é isso que nós vamos fazer agora, procurar as montanhas nevadas. Vem com a gente. O parque todo está precioso, mas aqui nesse cantinho tem uma parte especial para cadeirante. Tem uma vaga de estacionamento natural, mas eles fizeram uma parrilla para o cadeirante aqui atrás. Impressionante. O argentino ama uma parrilla e aí a vaga... É super inclusivo. Inclusive as pracinhas aqui pela Argentina são inclusivas, né? Sim, e aí, imagina, o cadeirante desce do seu carro, tem a parrilla só para ele, exclusiva. Que legal. E como um parque muito organizado, igual do Zé Colmeia. Ela só fala disso agora. O Zé Colmeia e o Catatal. Quem tu é? Eu sou o Catatal. O Zé Colmeia, ele tenta fazer tudo certo. Eu quero ser o Catatal. A gente precisa agora passar no centro operativo do parque. Para registrarmos. Que nós vamos sair para fazer uma caminhada. Então, vamos avisar que estamos indo caminhar, porque se tiver qualquer mudança de clima, eles disseram que vão nos buscar. Agora há pouco estava passeando 2 cachorros aqui do parque e é extremamente proibido entrar com pets por aqui. Aí eu perguntei, e esses cachorros são de vocês? 2 Border Collie, super bonitos. E eles falaram que é para espantar os pumas, para não chegar muito perto dos turistas. Eu disse que eu queria deixar os pumas aí, não precisa ter os cachorrinhos para espantar. Eu também falei para ela, deixa pro turista ver. Mas é um pouco assustador se dar de frente com um puma. A gente vai para 5 quilômetros em direção a montanhas solitárias, quem sabe? Tomara que a gente se dê de frente pro puma. Olha lá, a moça é igual o Zé Colmeia, olha lá. Lá vão eles, subindo o morro, calor, 2 da tarde. Às vezes a gente se pergunta por quê, né, Dé? Aham. Mas, lá atrás, tá vendo? Ó, tem abelha lá, ó. Abelha? Lá? Sai fora. Começando a aparecer as montanhas nevadas lá no fundo, ó. Espetáculo, espetáculo. Tá cansada, Lois? Não. Tudo bem? Tudo bem, agora a gente acabou de passar por uma casinha que tá cheia de abelha. E, ultimamente, eu penso em abelha e me lembro de uma pessoa muito querida que a gente conheceu enquanto a gente estava no Brasil, lá no Pantanal, a professora Suliana, inclusive a gente falou bastante dela nas nossas redes. Se você não viu esse vídeo, faça favor de dar uma olhadinha no nosso Pantanal. A gente deixa o card aqui. Isso. E há umas 2 semanas atrás, a gente recebeu a triste notícia que ela estava participando de uma comitiva, levando gado de uma fazenda para outra, igual eu fiz lá no Pantanal. Igualzinho, cara. E ela foi atacada por abelhas. E não resistiu. E faleceu. E a gente tá com uns dias pesados, assim, a gente fica lembrando dela toda hora, né? Aham. E se antes eu tinha medo de abelha, hoje eu não quero ver nem perto de mim uma abelha, né? Mas a gente vai seguir, caminhando, viajando. Vamos levar um pouquinho da prof. Isso mesmo. Junto com a gente, porque ela nos ensinou muito. Fica uma homenagem, um beijo pra prof. Suliana. Paradinha para descansar um pouco, já foram mais de 3 quilômetros, o trekking é de 4 quilômetros. Não, o trekking é de 8 total. Para terminar a ida. 4 para ir e 4 para voltar. A gente tá achando muito seco esse lugar. Nossa, é muito seco. E alto, né? A gente tá em altitude de novo, né? Mais de 2.000 metros. Aham. E nós estamos localizados numa área que se chama entre a pré-cordilheira e a Cordilheira dos Andes. A gente está sentado olhando para a cordilheira
Eu acabei de dizer pra Dé que pra quem nasce no Brasil, ficar olhando pra Cordilheira dos Andes nunca vai ser normal. E quem nasce no Brasil imagina que a Cordilheira dos Andes é sempre gelada, né? É. Mas tá um calor hoje inacreditável. Chegamos! Cerro Leoncito! 2.519 metros sobre o nível do mar. Deserto. Secura do ar total. Vamos tomar uma água e respirar um pouquinho. Sente seco, né? Claro, muito. Mas tem uma paisagem incrível das Cordilheiras dos Andes. Ui, a gente fica até lendo pra falar, né? Deu 4 km e 400. E quanto tempo? 1h45. Arrasamos. Estamos ficando forte. E na pontinha do morro que a gente subiu, Tem uma explicação de todas as montanhas o que são. E muito inteligente para não se apagar, tudo marcado em lata. Lá está o Cerro Mercedário, que está entre os 5 maiores montanhas da América. Do Sul. E ele está no limite com o Chile. Aquela pontinha lá no fundo. Não é a mais próxima aqui. ali ó, aquela lá assim. Aí você vai girando e vai aparecendo aqui cada um, ó. Aqui é a Cordilheira de Ancinta, Cerro Águias e assim vai. Aqui está o Observatório Sesco, que vocês viram no vídeo passado que a gente foi visitar. E muito legal chegar aqui em cima da montanha e ter isso aqui tudo para te orientar. Parabéns, Argentina! A gente já falou que gosta da Argentina? A gente já falou que ama um país? Acho que já. Terminamos a nossa caminhada de 8 quilômetros. Foi gostoso, Dé? Cansativo? Foi bonito, foi gostoso, mas foi cansativo. Tava seco o ar. Debbie, essa mesinha tá muito Zé Colmeia também, né? O parque todo é Zé Colmeia. Ah, que lindo esse parque. Chegamos na nossa casa Zé Colmeia. Cara, olha só. Motorhome, uma mesinha só pra gente. Uma fogueira aqui, cara. Mas tem uma região lá em cima, que é bem bonito também. Eu acho que é mais legal fazer churrasco lá em cima. É que lá em cima dá pra ver os morros. Isso, então eu acho dá pra que ver. hoje tem que ser lá em cima. Outro dia a gente acende aqui. Dá pra ver as montanhas nevadas lá em cima, né? Uma fogueira, um assado, vista para as montanhas e o amor de sua vida perto de você. Ele já fez até a arrumação da fogueira. E ela já colocou as luzinhas para a noite. Ali, ó, tá tudo pendurado. Mas ainda não dá pra ver porque eu não acendi. A verdade é que esse nosso churrasquinho vai ser pra contemplar o céu, que é tão maravilhoso aqui nesse parque, que a gente não pode deixar de olhar pra ele, né? Então, mesmo que faça frio hoje à noite, vai ter fogo pra esquentar e um céu maravilhoso pra gente admirar. Bom dia, galera! Hoje a gente acordou nesse parque maravilhoso e a inspiração foi bem simples. Um pãozinho feito em casa para tomar um café da manhã no pátio da nossa casa. Já pode? Já pode. O café já está preparado, tá com tudo feito. Agora é só acordar com calma porque tem um dia lindo pela frente ainda para aproveitar. Acho que a gente sempre sonhou em fazer um café desses numa mesa dessas, né? Esse parque tá lindo e tem pão quente.
Corta aí o pão pra ver se vai dar bom. Ó, tá crocante. Hoje a gente vai aproveitar o dia aqui no camping para dar uma organizada na vida. E uma dessas coisas que a gente vai fazer é dar uma lavada de roupa. Eu acabei de levar minhas roupas. Tem tanques de lavar roupa lá atrás da casinha do banheiro e eu acabei de levar as roupas lá. E inacreditavelmente a água que sai da torneira, ela é muito, mas assim, ó, vocês não fazem ideia, ela é muito quente. Então eu já botei até as toalhas de banho pra lavar, vai dar uma baita lavada. E aí a gente vai secar ali atrás do carro que tem uma sombrinha bem gostosa. Vou tentar lavar o máximo de roupa possível, porque tá um luxo lavar roupa aqui. De roupa lavada e banho tomado, a gente estendeu a roupa fazendo um enjambre aqui de cordinhas no motorhome e nas árvores. Agora é só esperar secar. Nós vamos relaxar, tomar um mate. E hoje o dia vai ser de folga por aqui, conhecendo o parque que a gente precisa desfrutar de dias com calma nesse parque também. Vai ser isso que a gente vai fazer hoje. E agora vem um momento motorhome da vida. Nossa geladeira tá vazando uma água, então eu vou ter que puxar ela um pouquinho pra frente para ver por que motivo tá vazando água. Mas vira e mexe tá caindo água da geladeira. Eu imagino que é porque a bandejinha de trás tá solta, então eu vou ter que puxar para ver se é esse o problema ou se é um problema maior. Então vamos fazer isso para descobrir. Então, essa bandejinha tava assim, ó. Então eu imagino que a água tava caindo na bandeja e tava indo pro chão. Então, vamos colocar uma gotinha de Super Bonder nessa cola aqui para ver se paramos com o problema de água vazando da geladeira. Mas de resto tá tudo certinho, ó. Não parece que tem nenhum problema. Ela tá funcionando super bem. Então, parecia super fácil o que era pra fazer na geladeira. Agora só resta esperar pra ver se vai seguir caindo água. Se não cair água, a solução está pronta. Se cair água, temos que buscar o problema. Assim que se vive no motorhome. Consertando da maneira que se pode. Vou dar uma volta pelo parque para mostrar para vocês que lindo é esse parque. Eu sou apaixonado por parques nacionais na Argentina, pela organização deles. E eu vou mostrar para vocês, vamos ver se vocês concordam comigo. A gente começa com essas plaquinhas aqui. Olha que fantástico. Os caras colocam uma plaquinha de motorhome, organizam um lugar bem plano, embaixo de árvores. Do lado tem uma área para fazer fogo e uma mesinha. Aqui embaixo tem uma área de parrilla também. Se tu não quer passar muito trabalho, vai ali. Vou até ali mostrar para vocês agora. Cada parrilla com a sua grelha. Faz teu churrasquinho, termina. Levanta. Eita, que o Brasil tem a aprender muito com isso. Né, Juan? Oi, família. Então, área perfeita para o motorhome. Lugar para fazer um assado. Aqui onde a gente está passando tem mais mesas e aqui pode armar a barraca. Aqui tem mais mesinhas, ó. Cara, impressionante. O parque tem algumas regras bem importantes também. Não tem lata de lixo aqui. Você tem que guardar todo o seu lixo, orgânico e inorgânico, e quando for para a cidade, levar junto. O argentino tem muita cultura de fazer, de acampar. Eles valorizam muito esses momentos, esses parques. E eu sou muito fã, já vou procurar o próximo Parque Nacional Argentino para visitar. E a vida tem que seguir. Hora de ir embora do Leoncito! Foi um parque muito gostoso de aproveitar, de ver o céu, de fazer caminhada e de aproveitar a vida, né, Lance? De fazer fogueira. Uhum. Estamos indo. Mais roupas lavadas. Recolhemos todo o nosso lixo, como a gente falou, não tem lata de lixo no parque, né? Então tem uma sacola enorme de 5 dias de lixo, vamos levar embora direitinho. E agora, bora descer porque o frio me chama. Nós estamos indo em direção ao Parque Aconcagua, que agora é o nosso destino. E nós paramos num lugar que mexeu demais com o meu coração. Se chama Penitentes Park. E sabe por quê? Porque tá escrito assim, ó, Ski Rental.
Eu já me imaginei subindo aquele teleférico, descendo aquela montanha. Se bobear, será que não daria pra fazer isso com papelões? Ei, Sevi, tu me apoia com papelões? Tem algumas placas dizendo proibido passar por aqui, Debbie. Nossa, mas a pista parece massa, né? Tu imagina isso aí coberta de gelo. Ai, já quero! Acabamos de chegar no nosso destino do dia de hoje, que é uma vilazinha chamada Puente del Inca, que é onde se formou uma ponte natural entre as montanhas. Mas, para nossa surpresa, parece ser um vilarejo muito simpático, muito bonito. Então a gente vai dar uma conhecida aqui no lugar e até entender aonde é que a gente tem que entrar para conhecer o Aconcagua amanhã, né? Porque ainda tá meio... A gente ainda não descobriu bem certo onde é que precisa entrar. Já falou do artesanato? Não, falei que a cidade era legal, que nós estávamos indo conhecer. Tem uma feirinha de artesanato, bora ver. Toda vez que a gente vem para um lugar desses, assim, super incrustado no meio da montanha, a gente fica se imaginando como era antigamente viver nesses lugares. E agora a gente está numa antiga estação férrea que tinha por aqui, que chegou no ano de 1900, nem era tão antiga assim. Mas imagina que lindo era poder chegar de trem aqui em cima da montanha, que a gente está a uns 2.500 metros de altitude, mais ou menos isso. Chegar de trem, ver um espetáculo da natureza, que é essa ponte Inca que a gente já vai mostrar para vocês, e se sentir assim, literalmente nas nuvens. Imagina só! Atrás de mim aqui tá a famosa Puente Inca, que está bem aqui atrás, que é uma formação de sedimentos naturais que aconteceu em função do rio que passa por ela. E esse rio é termal, justamente ele tem muito mais propriedades minerais, o que acabou facilitando essa formação dessa ponte. Junto com a ferrovia que se instalou aqui em 1900, 2 anos depois iniciou a construção do hotel junto à Puente Inca. Principalmente porque tem águas termais aqui. Tu imagina, tu sobe toda a cordilheira de trem, chega aqui em cima tem um hotel com águas termais te esperando. Um luxo só! Cada quarto tinha sua banheira de água quente do rio. Imagina! Eram 9 quartos com piscinas exclusivas. Chiquérrimo! Mas em 1965 teve uma tempestade de neve tão forte que acabou desabando parte do hotel e acabou ficando inativado. E agora a gente está admirando a ponte Inca e pensando que obra da natureza, que é incrível, né? A ponte, né? Sim. O hotel é uma sacanagem, tá no meio da ponte, entre a ponte e as rochas. E a natureza se encarrega de tudo, né? 60 anos para viver o hotel. Tomou conta de volta. Depois ela disse, aqui não. Você consegue ver que tem um riacho descendo lá no hotel? Esse riacho que é da água termal e ele tá cheio de nutrientes. Por isso que ele dá a cor a essa montanha. Água quente e cheia de nutrientes. O pessoal diz que vinha muito para cá de trem para fazer terapia nessas águas, para melhorar seu reumatismo dos velhinhos. Inclusive dá para notar por toda essa parte amarelada, né? Amarelo, verde, tu nota uma aguinha escorrendo. E aí que dá para entender essa formação rochosa que aconteceu ali, né? A ponte recebeu esse nome de Ponte dos Incas porque os incas costumavam vir aqui tomar banho termal. Não tem nada a ver dessa vez com as super construções que eles costumavam fazer. Na verdade, esse lugar era o lugar que eles aproveitavam para fazer o seu próprio relaxamento. E agora finalmente eu entendi como foi a formação da ponte. Ela vem desde o período glacial, que tinha uma formação de gelo aqui, e aí o gelo começou a derreter por baixo e aconteceu a sedimentação dos minerais das águas termais em cima. Aí sim que se formou a ponte dos Incas. Essa parte estava um pouco mal informada, mas agora eu entendi direitinho. E quanto mais a gente vai entendendo essa região, vai lendo as plaquinhas, a gente vai vendo como se entrelaça tanta coisa que acontece por aqui. Quem nos acompanha no Instagram sabe que a gente vai visitar o Museu das Múmias em Salta, capital. E lá no museu eles falavam muito do caminho Inca,
que é justamente por aqui. E por isso que os incas aproveitavam a ponte para relaxar nos banhos termais. Eles passavam por aqui, eles estavam super cansados, porque esse caminho ligava a Argentina a Cusco. Imagina caminhar de Cusco até aqui a Argentina e não poder relaxar numa piscina termal. Inclusive Darwin passou por aqui em 1835 e colocou em seus diários quando retornou. Charles Darwin, o trem que chega até aqui, o hotel termal, os Incas. Gente, lugar lindo para ser visitado. Venham ver. E quando a gente estudou para vir aqui, parecia só uma ponte assim. Só um monumento geológico, né? Aham. Mas a quantidade de história que tem até aqui e o quanto ela se entrelaça com o tempo e com pessoas que a gente conhece. Ah, mais uma. Já teve batalha entre Argentina e Chile por aqui por busca de território também. Por isso e quem fez essa batalha foi o General São Martinho, dono das praças todas da Argentina. Uma das pessoas mais conhecidas da Argentina, né? Se não o maior herói. Então, se tu quiser começar a entender um pouquinho da história, esse talvez seja o lugar mais legal para conhecer vários nomes famosos do mundo. Perdendo muito cabelo, garota? Todos os cabelos. Eu fiz uma cagada de sair caminhando de cabelo solto. Ei, olha o palavrão pros teus seguidores. Tá, fiz uma burrice. A gente acabou de falar com o guarda-parques Manuel. E ele falou que tá bem de boa dormir aqui na Ponte do Inca, então é por aqui que a gente vai ficar. Tem um vilarejo aqui, tem até escola. Ele disse, pega aquela estradinha ali do lado, estaciona atrás desse casarão aqui, ó. E tem um paredão aqui para controlar um pouquinho o vento. Aqui na Ponte do Inca tem aquela água quentinha e ele falou assim, se o guarda-parque, que sou eu, não ver vocês tomando banho pela noite, vocês podem ir. Mas acho que a gente não vai estar muito frio. A gente está a 2.700 metros, à noite vai fazer uns 10 graus, eu acho. Melhor não ir. Final de tarde caindo por aqui. A gente está indo para o Chile em alguns dias e a gente tem algumas maçãs que foram colhidas ilegalmente. No Parque Leoncita. E aí, como não pode ir para o Chile, a gente vai fazer uma torta que a Dé é especialista, chamada tartatã. Cara, depois de dia de estrada bonito desse, tu ainda ganhar uma torta de maçã no final do dia? Ah, eu sou um cara privilegiado. Tenho a melhor esposa do mundo. E ele tá me pedindo essa torta já faz um tempo e eu tô enrolando. Não é? E vai manteiga pelo jeito. Vai bastante manteiga. A tartartã, como o próprio nome diz, francês, né? Aqui? Francês, tudo a ver com o quê? Com manteiga? Tá bom. Depois eu mostro como ficou. Caramba, menina, tá lindo isso! Vamos ver se vai desinformar bem agora, né? Não vai quebrar esse prato? É provável. Não, para de guardar as coisas. E aí, desinformou bem, será? Vem pertinho. Vem pertinho. Vem pertinho. Na tá. Tá, 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 tá. Era isso? Era isso. Tá espetacular, hein? Tá bonita, né? Meu Deus. Tem ganas, né? Nossa. E de novo ela com água na boca. Ah, eu gosto das coisas que eu cozinho. Vou fazer o quê, né? Tá Caldinho com uma cara final? boa. É. Nossa. Vou fazer o café. A Dé me disse agora, tu fala um pouquinho da torta pro vídeo? Cara, o que eu vou falar dessa torta? Eu quero é comer essa torta, que nem um maluco. Tá dourada, brilhante, cheirosa. Sabe o cheirinho de açúcar com brilho? Ah, tá top. Cafezinho preto, sem açúcar, tá pronto. Bora provar. Eu tenho meus contras da torta, mas o sabor tá bom. Que contra de torta que tu tem? Depois eu te conto. Tá bom. Bom apetite. Diz aí se era o que tu queria, porque eu fiz dessa vez, eu fiz pra ti, tá? Impecável! Hoje é noite de assistir um filme que a gente tá querendo assistir faz algum tempo. Vocês já viram Homo Argento com Francella? Assinamos a Disney só pra assistir o filme. E é um dos atores favoritos do meu marido. Vocês já assistiram O Encarregado? Uma sériezinha que teve no Netflix, eu acho.
É, Muito o encargado é em espanhol, como é em português. É isso aí. O porteiro, não é? Alguma coisa assim? Isso. É isso aí. Mas o Morgento é um filme que ele faz vários personagens argentinos. Então, louco pra ver. Adoro filme argentino e hoje à noite Promete. promete. Vou tomar um chazinho aqui. Eu perguntei se ele queria chá, ele tá roubando meu chá. Já montou todo o nosso cinema, então agora larga o meu chá. Só mais um golinho, tá? Vamos ver a nossa sériezinha, relaxar, porque amanhã tem que acordar cedo pra ver o Aconcagua, hein? Ufa. Só melhora essa vida. El argentino solo como individuo siempre se destaca. Acordamos sem ouvir um barulhinho a noite toda. Eu acho que foi a menor vilinha que a gente já dormiu até hoje nessa vida de motorhome, porque tem muita casa abandonada aqui na Ponte de Linca. Então, era nós e mais uns 4 ou 5, eu acho, né, Celi? Sim. Já estamos com as coisas todas arrumadas e agora a gente tá indo em direção ao Aconcagua. Ai, eu tô louca pra ver essa montanha maravilhosa. Confesso que teria o sonho de um dia tentar subir na ponta de uma montanha, mas eu acho que eu tenho muita dificuldade pra isso. Ainda tem outras montanhas pelo caminho para depois chegar no Aconcagua, né? Vamos ter que treinar bastante pra um dia avisar o Aconcagua. Por enquanto, vamos olhar só pra cara dele. Eu tô louco pelo piquenique! Já tá todo pronto o piquenique. A gente chegou agora no Parque Provincial Aconcagua. Vai começar a fazer uma caminhadinha que tem aqui na entrada do parque para ver a primeira vista do Aconcagua. Ai, gente, eu não sei explicar, mas eu tenho uma paixão por montanhas. Pelo desafio também, né? Aham. É difícil, a gente considera bem difícil, né, Sebe? Aham. Não é uma coisa que é fácil de fazer, mas acho que os momentos mais especiais da minha vida eu tive numa montanha. Esse primeiro sendeiro que a gente está fazendo, ele é gratuito para ver assim o Aconcagua meio de longe. Aí depois a gente vai fazer o nosso que é um pouco maior, que vai ser o nosso piquenique. O Aconcagua é a maior montanha da América do Sul e a maior montanha do mundo fora da Ásia. Ela tem 6.900 metros. Nenhuma do hemisfério sul tem 7.000 metros. As outras grandes da América do Sul estão em Bolívia, Equador e Peru. Chile também, né, claro. E interessante também que no Brasil, com aquele país enorme que a gente não tem uma montanha de 3.000 metros. A maior montanha no Brasil tem 2.900 e fica lá no meio da Amazônia, assim, super difícil de chegar. E mesmo que ele fale que ele ama praias, tá, a gente até acredita. Mas aqui, ó, mostra aqui o que tu marcou na tua pele. Montanha. A montanha muda uma pessoa, não muda? Já vou fazer uma do mar do braço direito. Não vai fazer nada, porque não tem nada a ver. Muda ou não muda uma pessoa passar um tempo na montanha? O mar te relaxa, a montanha te transforma. Aham. Uau, mandei bem, hein? Essa frase. Profunda. Caminhada de quanto você viu? 3,5 km, 1 hora. De bastante subida até. Fomos rápido então, né? Aham, e a 3.000 metros de altitude. Aham. O ponto final da trilha é aquela ponte. Aí tem um riacho que desce, a gente pode refrescar um pouquinho, mas a gente veio direto para a sombra para armar o nosso piquenique. E vamos combinar, galera, vocês não têm ideia da beleza que é esse lugar. É um baita lugar para vir fazer um trekking e ver uma montanha, uma alta montanha de pertinho, né? E é fácil. É super fácil. Se tu tem vontade de conhecer a sensação de que uma montanha gigante pode trazer, aqui é um baita lugar. A trilha é curtinha, não é tanta subida. É legal de vir. Para a sua primeira experiência é bem bom. A gente está aqui comendo piquenique, olhando para as montanhas, na base do Aconcagua e conversando como as montanhas transformam as pessoas. A gente provavelmente não vai chegar lá no cume do Aconcagua na nossa vida. Mas a gente vai subir outras montanhas menores,
a gente vai fazer caminhadas de vários dias A gente vai tentar e não vai conseguir. várias vezes, mas estar aqui é muito transformador, gente. A gente está valorizando muito mais a vida. Quando a gente fala que vai tentar e não vai conseguir, isso já aconteceu em trekkings que a gente fez. Que o objetivo era o cume da montanha e a gente chegou lá pertinho e não alcançou. Ou era um trekking muito longo e a gente desistiu na metade do caminho. Mas quantos outros a gente já alcançou? Mas deixa eu terminar de falar. Mas a questão é, mesmo que tu não termine o que tu se propôs a fazer, tu muda de um jeito, tu enxerga a vida de um jeito muito diferente do que é do sofá de casa, sabe? Ninguém te disse que tu tem que terminar. Quem tem medo de ir e ficar na metade do caminho, eu vou só dizer uma coisa, vai! A metade do caminho é incrível. Eu não sei se é entre preguiçoso ou medroso o que a gente tem mais, mas depois que a gente começa a fazer isso, transforma a vida da gente. Esse piquenique na base do Aconcagua, ai ai. Cara, e tá casado com uma mulher que cozinha bem é tudo nessa vida. Depois de comer um salaminho na montanha, nós vamos comer uma torta de maçã francesa na base do Aconcagua. A que sobrou de ontem, né? Dentro do potinho plástico, querido. Ai, Jesus, manteiga, açúcar e maçã. Quero mais nada. Acabei de encontrar uma ferradura aqui no Aconcagua. Meu lugar favorito no mundo são nas montanhas. Uma ferradura diz que é sorte na vida. Acho que eu vou levar ela embora para nunca mais me faltar sorte na vida, apesar de eu ser uma pessoa totalmente cheia de sorte. Mas supersticiosa também, né? E supersticiosa eu sou. Essa vai embora. Olha lá, Aconcagua. Então tu tem que levar essa ferradura até o topo um dia. Já pensou? Eu lá no Aconcagua, Tu vai guardar essa ferradura? a rainha do... Um anjo. E eu diria que para completar a nossa estadia aqui no Parque Aconcagua, lá atrás, no Senhor Aconcagua, aconteceu uma avalanche. A gente tava descendo, voltando contra ele e escutou um barulho. E quando voltou para trás tinha uma fumaça subindo. Ou seja, avalanche. Já a ferradura começou a fazer efeito, tá vendo? Mais um sonho realizado na nossa vida. Só deu mais vontade de um dia voltar aqui e subir pelo menos até a metade do Aconcagua, já estaria bem bom, né? Tomar um mate, comer um salame nos pés do Aconcagua é um sonho realizado. Daqui a gente vai dar um pulinho no Chile, renovar os nossos 90 dias na Argentina e começar a descer para a Patagônia. Estou ansiosa por esse motorhome ficar encravado na neve. Acompanhe a nossa saga. Até semana que vem, gente. E torçam para nevar bastante e a gente não poder sair do lugar pro desespero do sempre.